E se o dólar quebrar? Vai dar merda? Vai dar problema? Isso é óbvio. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Vamos começar? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um negócio que tá tirando o sono de muita gente. Para algumas pessoas, para outras não, né? Talvez pro povo americano lá, pode ser. Para os grandes investidores que estão dolarizados e... Eu acho meio difícil, né? Os caras que chegam com fortuna, assim, é bem difícil o cara não ter uma segunda alternativa. Sem delongas, a gente vai falar hoje sobre a queda foi forte. A queda do dólar. Ou a quebra dos Estados Unidos. Mas para falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história, né, econômica que permeia o mundo, ou pelo menos os últimos 200 anos, né? Em 1870, né, vamos ser diretão assim, em 1870, a Inglaterra, ela era uma grande potência, né? A gente lembra, a gente chegou a falar aqui sobre ainda ter as especiarias. Óbvio, sempre teve conflito no mundo, mas entre 1970 e 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra era a maior potência, ela era a maior potência bélica e financeira do mundo, tanto que eles impõem um sistema monetário chamado Libra-Ouro. E o que significa isso? Significa que a quantidade de moeda que aquele país possuía, no caso na Inglaterra a Libra, né, em circulação, era proporcional à quantidade de ouro que eles tivessem em estoque. E óbvio, ela impôs, né, por causa do comércio internacional, que os outros países utilizassem a sua moeda. Davidson, mas eu já ouvi falar do padrão dólar-ouro. Já vai chegar. Por que a gente fala até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial? Como os países medianos, hoje como se fosse o nosso BRICS, né, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África. África? Acho que a África do Sul tá no BRIC também, né? Sim. Então, esses países são os países medianos. A gente não tem esse poder todo, não tem esse recurso todo. E eles seguem a tendência mundial, né? E aí fazem comércio com essa moeda. Só que as coisas vêm mudando muito rápido, né? Inclusive, em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, existe uma fragilidade ali no Reino Unido e fica de 1914... Aí, em 1941, teve o Tratado do Atlântico, que é se fosse um precursor do Bretton Woods, né? Que é o tratado que todo mundo conhece, que utiliza o dólar-ouro, né? Então, assim, de 1914, a Primeira Guerra Mundial, até 1944, quando é lançado, os Estados Unidos se desenvolve como potência, explode, inclusive na Segunda Guerra Mundial, né? Antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial, ele financia a Alemanha, um monte de gente fica devendo ele, e aí ele começa a injetar grana no pessoal. Cresceu muito os Estados Unidos nesse período. Em 1944, eles lançam um tratado internacional, né, que é o Tratado de Bretton Woods, que é muito conhecido. Nesse tratado dizia que sairíamos então do padrão ali do Libra-Ouro, que na verdade durou até 1914, e ali essa desordem econômica, os Estados Unidos vai assumir as rédeas da economia mundial. Tá? Quando acontece isso, os Estados Unidos, entre aspas, é Deus, né? Porque ele tem dólares, ele emite os dólares, a nova moeda internacional, mundial, é o dólar americano. E óbvio, você tem que seguir uma regra aí, Estados Unidos, para não fazer uma bagunça. E o que rola nesse período, tá? Os Estados Unidos, ali nesse períodozinho ali de 44 até 71, eles vêm, óbvio, né? Época de muita coisa ali aconteceu no mundo. Foi o final, então, da Segunda Guerra Mundial em 1945, um ano depois, e aí, óbvio, ele financia muitos países que precisavam de ajuda. Em 1945 em diante começa a Guerra Fria, financiamento aeroespacial, corrida armamentista, todo mundo se preparando, podia acontecer um monte de coisa e é muita despesa. Então pensa comigo, calma aí, se os Estados Unidos só pode emitir dólares de acordo com a quantidade de ouro que ele possui, existe ali alguma coisa para controlar essa inflação norte-americana. Ele não pode emitir ouro em excesso. Só que os países começaram a desconfiar dessa situação, assim como aconteceu com a Inglaterra, e viram que existia a possibilidade dos Estados Unidos ter mais dólares em circulação do que a quantidade de ouro. A grande verdade, né, é que o Estado acaba gastando sempre cada vez mais e ele fica maior. É difícil a gente ver um Estado que contrai, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Políticas, né, também muito populosa, muita política, assim, que acaba que a população, a grande verdade, que não tem conhecimento sobre economia, sobre a história e sobre as consequências, né, tanto que
Não vou falar de política aqui, não é o foco, tanto que alguns candidatos, depois pesquisa aí, candidato de um partido qualquer, não vou falar o nome, eles estavam votando contra ensinar a educação financeira nas escolas. Só para você ter uma ideia. Mas por quê? As pessoas vão saber da verdade, né? Essa é a grande verdade, né? Dinheiro move o mundo e é uma forma de troca, né? Ele tá trocando suor, sangue, esforço, infelizmente por um papel sem valor. Resumindo, em 45, quando termina, muitos gastos dos Estados Unidos, e aí os países começam a solicitar, olha, se eu tenho dólares e eu uso dólares para fazer minhas negociações internacionais dos Estados Unidos, eu quero fazer uma troca. Toma seus dólares e me dá o seu ouro aí. Na verdade, é o meu ouro que tá com você. Eu tô utilizando os seus dólares. Como começou uma corrida, inclusive parece muito com o vídeo que nós falamos aqui, porque os bancos quebram. Tem aí, vou pedir para colocar o card. O presidente de prontidão, né, o Richard Nixon, em 1971, ele extingue o padrão dólar-ouro, porque sem dúvida os Estados Unidos quebraria. E aí, óbvio, né, ele fala que é momentâneo, que os Estados Unidos ia se reestruturar para isso e voltaria no padrão. E, óbvio, você não pode acabar com uma política monetária internacional, uma moeda de troca que todo mundo se balizava, né? As pessoas ficavam se equiparando ali ao ouro por causa do dólar. E você não pode deixar sem nenhuma moeda, sem nenhuma forma de segurar até a inflação que seria gerada e tudo mais. E o que eles fazem? Eles dão início à era chamada de petrodólar, que ela é flutuante, óbvio também um órgão norte-americano, ele dita ali. Não é os Estados Unidos que manda na OPEP, né? Que é a organização dos países do dólar, né, do petróleo. Mas no fim é nos Estados Unidos, a sede é tudo lá e é eles que mandam do mesmo jeito. E aí eles criam o petrodólar, que é um câmbio flutuante, tá? Então mudou, saiu do padrão ouro para entrar no petrodólar, onde que eles têm um controle. Fato curioso aí também, óbvio que vai ter lugares que vão defender o contrário, mas grande verdade é que a grande maioria dos especialistas dizem que os países que se voltaram contra os Estados Unidos, e a gente consegue ver isso, foram destruídos do Oriente Médio. Não foi à toa, não é porque eles fizeram algum crime, na maioria das vezes é simplesmente porque está atrelado à economia norte-americana. E se está atrelado o barril, né, o petróleo, isso dá o valor à economia, que é a maior economia, a hegemonia mundial. E se você vai contra e você não é ninguém na fila do pão, infelizmente sofreram as consequências, foram invadidos. Não estou dizendo que foi certo ou que foi errado, eu não estou falando sobre juízo de valor. Eu só estou dizendo um fator histórico que aconteceu e quem regula o preço desses barris aí é a OPEP, né? Todo mundo sabe disso. Então você percebeu aqui que o poder de emitir a moeda, esse poder é meio redundante falar isso, mas é o maior poder, é o mais poderoso, se a gente pudesse falar isso, mas é a forma mais potente, é a forma máxima de uma instituição de subjugar outra, porque você tem o poder cambial. Então imagina o mundo inteiro precisando dos dólares americanos, a pessoa comprando o dólar, até porque tem dólar canadense, tem dólar de tudo quanto é jeito, dólar australiano, mas eu tô falando do dólar americano. E o mundo inteiro comprando dólares, os Estados Unidos emite por causa da demanda mundial. Imagina hoje, com essa facilidade de trocas cambiais, tecnologia, Bitcoin, até stablecoins em várias outras instituições regulamentadas. Imagina hoje se a gente tirasse esse poder, essa autoridade dos Estados Unidos. É exatamente isso que está acontecendo. Já tem notícia aí mostrando que o Brasil, que faz parte dos BRICS, né, que são esses países emergentes, o Brasil e China já estão fazendo compras, comércios internacionais pulando fora do dólar. Por que a gente não usa a nossa própria moeda? E aí já está acontecendo. Existem vários outros países falando sobre fazerem comércio. Existem blocos econômicos, né? O Mercosul, inclusive, não é do governo atual, né, que é o PT, não é essa ideia, não é do Haddad agora, nem do Lula ali, que fala sobre uma moeda única no Mercosul ou uma moeda junto com a Argentina. Já tinha relatos, inclusive, do Paulo Guedes, do governo anterior, falando sobre isso, tá? Isso aí não é mérito ou demérito, isso aí já tinha uma especulação. E aí você começa a perceber que o nosso dinheiro, os reais, né, no nosso caso real, nos Estados Unidos o dólar, ele é um dinheiro que o que te garante aquilo ali é a crença. Você tem que acreditar no governo que tem uma reserva e que tem um valor legal. A partir do momento que o governo não tem como segurar e mostrar à população que aquilo ali existe um valor, automaticamente governos caem, a inflação dispara, porque você não dá tanto valor para aquela moeda.
você vai ver aí imagens, né? Vou pedir para o editor colocar aí na tela, de pessoas mostrando o que era suficiente para comprar um rolo de papel higiênico na Venezuela e a quantidade, o bolo de dinheiro que era necessário para a pessoa comprar de papel higiênico. Era melhor a pessoa se limpar com papel fiduciário, com a moeda deles, do que comprar papel higiênico, porque gera mais papel isso aí. Então a gente começa a entender que é uma moeda de crença e óbvio, né? Davidson, então não tem o que a gente fazer? Não, sempre tem. Ainda assim o dólar ainda é a moeda mais forte. Isso tem a ver com as quedas atuais? Sim, tem a ver com políticas também, decisões tomadas erradas nos Estados Unidos. A gente vai ver também impressão de dinheiro desenfreado pelos Estados Unidos. Agora pensa comigo, se eu tenho uma máquina que imprime o dinheiro que o mundo inteiro precisa, mesmo que eu imprima essa grana e eu seja punido com a inflação, o preço de tudo sobe, nos países que não têm esse poder vai ser galopante, vai ser 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais. Então você começa a entender, e eu acho que hoje com essa facilidade cambial, o mundo começa a entender que, na verdade, sempre souberam, né? Só que as grandes lideranças, o povo não sabia, mas as grandes lideranças sempre souberam. E eles ganhavam para isso, para saber e para manter. Só que eu acho que hoje com a informação, com a internet, com a tecnologia, a gente começa a ver algumas coisas. O dólar caindo no mundo inteiro. Até porque como ele é a moeda balizadora, é ele que fica metrificando a cotação, não é que o dólar desvaloriza, é a nossa moeda que valoriza, entendeu? O dólar caiu. Não é que o dólar caiu, é a nossa moeda que se valorizou frente ao dólar, porque ele é a base, ele é a referência, ele é a métrica. Então você começa a entender que sim, existe a possibilidade do dólar quebrar. Mas o que é mais fácil? É mais fácil o dólar quebrar ou o Brasil? Hoje é o Brasil, mas daqui a 50 anos... Se essa política da China, né, de produção, é porque na China parece até brincadeira, mas você consegue comprar um chinês pra você lá. Não vem julgar falando que é preconceito, não, mas é real. Você compra lá e as pessoas passam necessidade. A gente sabe dessa opressão que existe lá. É um regime comunista com a área de produção voltada para o capitalismo, é um negócio meio complexo de explicar a China. Você tem que agregar valor mais do que só dizer que vale ou não, sabe? Então existe a possibilidade do dólar quebrar? Sim. Até porque se existe agora, em 2008, muitos bancos quebraram. Agora a gente vê uma tratativa diferente dos Estados Unidos. Recuperação judicial aqui, a mesma coisa na Europa, o Credit Suisse, né, lá no Reino Unido. Eu não sei se foi na Suíça especificamente, a sede deles, ou se foi no Reino Unido. Os bancos, né, internacionais, os bancos centrais estão salvando essas instituições e a gente vai ver isso respingar no povo. Essa é a grande verdade. E a gente está na beira de um colapso financeiro. Tô pintando aqui um trem fantasma, um terror, não é isso. Eu só tô dizendo das possibilidades. Eu venho falando nesse canal sobre a gente se desenvolver e se preparar para momentos difíceis. E a única certeza que a gente tem é que a dificuldade vai chegar, sempre teremos momentos bons e momentos ruins. Então como que a gente poderia se proteger pensando nisso, né? Bom, eu acredito que uma das possibilidades, né, até porque historicamente, né, de todo o período ali do ouro, as pessoas correm para o metal, porque o valor está intrínseco ao objeto. Hoje, as coisas estão mais avançadas, talvez uma parte em Bitcoin, até porque eu falei sobre a possibilidade de romper fronteiras sem precisar de órgãos de regulamentação, sem precisar do Estado fazer uma transferência internacional. Eu sou brasileiro, tenho Bitcoin, o Brasil recebeu uma sanção. Eu consigo fazer negócio com o mundo inteiro, consigo fazer negócio com o meu vizinho, basta eu ter luz, né? Internet, acabou. A gente começa a ver essa fragilidade dos Estados Unidos. Junto com outras situações, né? Além dessa, a política liberal para algumas áreas, assim, injeta dinheiro aqui, igual o Brasil, né? Eu não vou falar sobre o governo que está no poder. Então a gente começa a entender que existe sim a possibilidade da quebra, e não só do dólar. E a grande verdade é que se no Brasil a nossa política, até porque a gente tem coisa que vale, né? Se a nossa política parar de ficar à direita, à esquerda, parar com essa bobeira de botar o povo contra o povo, a gente percebe que a gente tem muito mais valor do que muitos desses países. Primeiro ponto, na parte agrícola, né? Acho que a produção de grãos a gente só perde para a China, que consome lá mesmo e ainda compra a nossa produção. Talvez em segundo lugar, tem várias áreas que somos em primeiro, mas no geral a gente deve estar em segundo lugar ali no mundo, né? Se for fazer uma média. A produção de carne, o primeiro lugar no mundo. Soja, provavelmente primeiro ou segundo lugar do mundo. E a gente vai vendo que o Brasil realmente tem aquilo que vale, que é comida, terra fértil, água potável. E aí a gente começa a dar descrédito para essas moedas fiduciárias. E aí mais uma vez a gente volta para sair dessa caixinha de Estados Unidos é o auge, é o ápice.
é muito além do que nós aprendemos, sabe? Pelo menos eu não aprendi dessa forma na escola. Eu tive que estudar, crescer, me desenvolver, as relações comerciais, as pessoas que eu conversei e, óbvio, pesquisa, estudo. E a gente começa a pensar que talvez realmente caminhemos para um colapso financeiro novamente, né? A gente consegue ver isso, né? Existe uma sinalização. É só não fazer merda, essa é a grande verdade. O Brasil. É só ficar de boa. O real vai se valorizar frente ao dólar. Nós somos a potência na América do Sul. Dólar, né? Chegou a bater 5,80, né, no governo passado, no pico na época da pandemia. E agora, nesse atual, bateu 5,40 e pouco, 5,30 e pouco. Agora tá batendo quase chegando nos 4,90. Chegou a bater 4,80, né? Agora, recentemente. Existe a possibilidade? Existe. Mas por quê? Por causa disso que eu comentei com vocês. Então, o mundo, eu acho que acabou de tirar um pouco da credibilidade norte-americana dos americanos. Eles estão caminhando para a quebra. Ah, mas pode acontecer agora? Pode. Pode acontecer daqui a 50 anos? Pode. Mas você entende que não só com os Estados Unidos, acho que os países serão mais independentes para comercializar e fortalecer novas potências. Até porque nada é para sempre, né? Essa é a grande verdade. Eu espero que eu tenha acrescentado no vídeo de hoje que você entenda essa fragilidade do dólar, né? Hoje, pelo menos. E talvez daqui a 50 anos, 20 anos, 10 anos. Tem uma frase até do Warren Buffett que ele fala isso, né? Nunca aposte contra a América. O Warren Buffett fala sobre isso. Só que tem um detalhe. Ele tem 92 anos, né? E é desde quando as coisas começaram a acontecer muito bem pela América. Todo esse investimento era a potência do mundo. Talvez nós estamos ali ao ponto das coisas mudarem. Não sei. Na verdade, eu não sei. Eu acho que a gente tem que trabalhar, gerar valor, agregar, porque isso vai ter valor, sabe? Valor. Não tô falando de preço, né? Tô falando de valor mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado nessa situação, nesse caos que tá acontecendo aí no mercado financeiro, no geral. E se tiver qualquer dúvida, comenta aí. Se tiver alguma sugestão, algum elogio, alguma crítica, eu quero ver, tá? Dá um likezinho, curte, compartilha, manda pro amiguinho. E basicamente é isso, tá bom? Um fato curioso é que se você for no Paraguai... vamos falar do Paraguai, que é aqui do lado, né? Nos Estados Unidos não adianta, porque você vai pegar avião. Se você for no Paraguai de carro, eu pelo menos estou aqui no Paraná, né? Perto. Próximo. Não é tão perto, eu tô próximo, eu tô em Curitiba. E aí você vai lá comprar coisas com dólar, os caras aceitam muito real, aceitam dólar, mas cuidado, tá? Porque senão a Polícia Federal te agarra lá e você vai ter que pagar um imposto. Tem que emitir um documento, pagar 60% em cima do valor do produto, sai mais caro, porque você viajou, né? Então a dica é tira da caixa, mete no bolso. E é isso. Porque você vai usar. Não tô falando pra revender. Revender é crime, tá, gente? Você comprou, não pagou imposto, é crime. Bota no bolso, usa, tá tranquilo, não pega nada. Não, tô brincando. O limite, né, pro terrestre são $500 e no aéreo são $1.000. Se tiver de avião, são $1.000. Se o item for mais caro, você tem que pagar. Essa parada que eu falei de botar no bolso, assim, funciona, mas não faz isso não, que é errado, tá? Beijo nas crianças e até.